Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Físico-Química. O meu nome é Natália e o tema da aula de hoje é diluição e mistura de soluções. Também dividi essa aula em duas partes, do mesmo jeito que eu fiz com a aula de concentrações, para não ficar muito cansativo também, ok? Então vamos lá, diluição. Será que vocês conseguem pensar no que seria diluição ou associar alguma coisa do nosso dia a dia? Vamos ver um exemplo aqui. Todo mundo conhece, né, esse suquinho aí da garrafinha, suquinho de maracujá, que como a gente vai beber, a gente não chega, bota no copo e bebe direto, certo? Por que a gente não faz isso? Porque ele é muito azedo, muito forte, certo? A gente diz que ele é muito concentrado. Então o que a gente faz? A gente coloca uns 2 dedinhos só no copo, né? E depois a gente completa com água. Esse fato da gente completar com água é a diluição, certo? Então, a diluição é a adição de um solvente com o objetivo de diminuir a concentração da solução, certo? E quando eu pego e coloco esses 2 dedinhos do suco e completo com água, o que eu estou variando aí é o volume da solução. Eu estou modificando a quantidade de solvente, mas eu não estou modificando a quantidade de soluto, certo? Então, a quantidade de soluto nunca vai ser alterada durante uma diluição. O que vai ser alterado é somente a quantidade de solvente, certo? E a gente pode pensar também no sentido contrário do diluir. Por exemplo, quando a mãe ou o pai da gente está preparando, ou até vocês, talvez vocês cozinhem, está preparando aquele molho de tomate caseiro, que você vai cozinhando os tomates, certo? E aí, para o molho engrossar, você vai deixando, cozinhando, deixando aquela água evaporar, certo? Isso, você está fazendo o quê? Você está deixando o molho mais concentrado, ok? Então, você pode pensar em concentrar mais soluções, aumentar mais a concentração de soluções, deixando o solvente evaporar. Então, esses processos também podem ser utilizados em soluções na química, certo? O processo de diluição e de concentração. Agora a gente vai ver como que a diluição ou a concentração, a gente vai chegar aqui em duas fórmulas, uma para concentração em massa, outra para concentração em mol por litro, mas ambas servem tanto para diluição quanto para concentração, certo? Como que a diluição, então, ela modifica a concentração em massa? Vamos ver aqui. Eu tenho aqui uma solução inicial, certo? Essa solução inicial tem uma quantidade de soluto que eu vou chamar de M1, é a massa do meu soluto. E essa solução também tem um volume de solução que eu vou chamar de VI. O índice I eu estou me referindo à solução inicial, certo? E se eu pegar a massa e dividir pelo volume, eu consigo calcular uma concentração dessa solução inicial. Então aqui tudo eu botei o índice I, porque eu estou me referindo à solução inicial, certo? Aí o que acontece? Eu estou adicionando mais solvente puro. Quando eu adicionar o solvente, eu vou ter uma nova solução. Essa solução, a massa de soluto é a mesma, porque eu não estou alterando a quantidade de soluto aqui, certo? Só que agora eu tenho um novo volume de solvente, de solução, certo? Aqui no caso, esse meu volume final, como eu estou acrescentando, eu estou diluindo, ele é maior do que o meu volume inicial, certo? E se eu dividir a massa pelo volume, eu consigo chegar na fórmula de concentração para essa solução. Aqui eu coloquei tudo com índice F, só porque a gente está se referindo à solução final, ok? Agora, o que a gente sabe? Se eu pegar esse volume inicial e passar para lá multiplicando, eu vou ter essa nova fórmula aqui, a mesma fórmula escrita de outra maneira, que massa é igual a concentração vezes volume. E eu posso fazer isso aqui deste lado também, passar para lá o volume multiplicando, e eu tenho que massa final é igual a concentração final vezes volume final. E a gente sabe que a massa de soluto inicial é igual à massa de soluto final, porque a gente viu que a massa do soluto não varia, certo? Se a massa é igual, e no lugar aqui de MI, eu posso colocar CIVI. E no lugar de MF, eu posso colocar CFVF. E então, eu vou chegar nessa fórmula aqui,
concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes volume final, que é a fórmula que eu vou usar para diluição. E a gente vai ver que a gente vai chegar numa fórmula bem parecida quando eu tiver a concentração em quantidade de matéria, que é a concentração em mol por litro, ok? Vamos ver agora o que acontece. Vamos pensar do mesmo jeito. Eu tenho aqui uma solução inicial, essa solução tem uma quantidade de matéria, um número de mols de soluto que eu vou chamar de N1. E essa solução tem um volume inicial e se eu dividir agora o número de mols pelo volume, eu chego aqui na fórmula de concentração em quantidade de matéria para essa solução inicial. Quando eu adiciono solvente, eu vou ter uma nova solução que vai ter o mesmo número de mols de soluto, já que eu estou adicionando só solvente. Não estou mexendo na quantidade de soluto, certo? Essa solução, ela tem um volume, novo volume, certo? Que é maior do que o volume inicial. E se eu dividir o número de mols pelo volume, eu também consigo chegar na fórmula de concentração em quantidade de matéria para essa solução, certo? E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no slide anterior. Vou passar o volume que está dividindo para lá, multiplicando nos dois lados. E eu vou chegar nessa fórmula aqui para as duas soluções, que o número de mol é igual à concentração vezes o volume, certo? E a gente sabe que o número de mol final e inicial de soluto são iguais, porque na solução eu não estou mexendo na quantidade de soluto, só na quantidade de solvente. Então, se o número de mol inicial é igual ao número de mol final, eu posso, no lugar desse MI aqui, escrever MI/VI, e no lugar desse NF, escrever MF/VF. E vou chegar numa fórmula igual à anterior. A única coisa que muda é que aqui a gente está falando de concentração em mol por litro, e na anterior a gente estava pensando em concentração em massa, né? Em grama por litro. Agora vamos ver como é que a gente vai aplicar essas fórmulas, certo? Então vamos resolver dois exercícios. Um químico pipetou 40 ml de uma solução de ácido clorídrico de densidade 1,18 gramas por ml e com 36,5% de HCl em massa e diluiu até o volume final de 200 ml. Ele está dando aqui a massa molar e ele está pedindo a concentração da solução inicial em mol por litro e a concentração da solução final. Então, primeiro eu queria chamar a atenção aqui para vocês. No livro de vocês, em muitos livros, a densidade ela é colocada ali como se fosse um tipo de concentração. Só que a gente não pode confundir densidade com, por exemplo, a concentração em massa. Porque o que a concentração determina pra gente? A concentração, a gente viu na outra aula, que a concentração determina a quantidade de soluto que existe na solução, em certo volume de solução, certo? Aqui a gente tem a densidade em 1,18 gramas por ml. Só que 1,18 não é a quantidade em gramas que eu tenho de soluto, certo? O que quer dizer a densidade? Quer dizer que cada 1 ml de solução tem a massa de 1,18 gramas. Só que essa massa está somando a massa de soluto e a massa de solvente. Não estou falando só do soluto, certo? Então não confundir isso aqui com concentração em comum, concentração em massa, certo? Então vamos entender essa questão. O químico ele pipetou 40 ml da solução que tem essa densidade. E ele sabe que a porcentagem em massa de ácido clorídrico na solução é 36,5. Depois que ele pegou esses 40 ml, ele diluiu até chegar no volume de 200. E ele quer a concentração da solução inicial, que ele preparou, e da solução final, certo? Vamos resolver a primeira letra A. Tá? Da letra A, o que a gente sabe? A densidade, apesar dela não ser uma concentração, ela vai ajudar muito a gente a calcular a concentração de substâncias, tá? E outra importância da densidade é que numa solução, se você varia a concentração, a densidade também varia, certo? Então, por isso que ela pode ser considerada ali, muitas vezes no livro, como concentração, porque ela vai estar variando de acordo com a concentração, ok? Então vamos lá. O que eu sei? Eu sei que o que significa essa densidade? 1,18 gramas por ml significa que cada 1 ml de solução
pesa 1,18 gramas, sendo que essa quantidade de massa é a massa do soluto e do solvente juntos. Só que eu sei que 36,5% dessa massa é de HCl, que eu estou falando aqui que a concentração em porcentagem de HCl é 36,5%. Então, se eu pegar nesse volume de 1 ml, se eu pegar 1,18 e achar quanto que é 36,5% dessa massa, eu vou estar achando qual é a quantidade de HCl que eu tenho nesse 1 ml de solução, certo? Então, eu vou colocar aqui e vou calcular 36,5% de 1,18. E vou achar que essa aqui, que 0,43 é a quantidade de ácido, e essa é a quantidade de ácido que eu tenho em 1 ml de solução, já que 1,18 é a massa total de 1 ml de solução, certo? O que eu vou fazer agora? Eu preciso achar a concentração, certo? Eu tenho aqui a massa, que eu tenho no volume de 1 ml, que eu tenho que passar para litro, porque a concentração é em mol por litro. E aqui eu tenho a massa molar do HCl. Então, se eu jogar tudo na minha fórmula, eu tenho que concentração é igual a massa dividido pela massa molar vezes o volume de 1 ml. Então, a concentração do ácido aí é 11,8 mol por litro. Isso para resolver a letra A. Aí eu quero saber agora qual é a concentração da solução final, certo? Para eu saber a concentração da solução final, eu tenho que lembrar que eu peguei 40 ml dessa solução, que tem a concentração de 11,8 mol por litro, e diluir até chegar a 200 ml, certo? Então, eu tenho essa fórmula aqui para diluição, ok? E eu tenho os meus dados, o meu volume inicial que eu peguei de solução, o meu volume final e a concentração inicial eu calculei no item A, certo? Então, eu vou colocar tudo isso aqui no lugar da minha fórmula, vou resolver essa equação e vou achar que a concentração da nova solução é 2,36 mol por litro, certo? Eu estou pulando passo a passo das continhas, mas isso aí é matemática básica, vocês deveriam saber. Se alguém tiver alguma dúvida depois, eu sempre deixo o meu e-mail no final da aula, é só perguntar. Agora vamos fazer um exercício que está na apostila de vocês, na página 356, número 2. Uma solução estoque de hidróxido de sódio, NaOH, foi preparada pela dissolução de 4 gramas do soluto em água. Obtendo-se então, ao final, 100 ml. Posteriormente, determinado volume dessa solução foi diluído para 250 ml, obtendo-se uma nova solução de concentração igual a 0,15. Ele quer saber o volume diluído em ml da solução em estoque, é aproximadamente. Então, olha só. Primeira coisa que eu tenho que saber, ele está dizendo que ele preparou uma solução com 100 ml de solvente e 4 gramas de meu soluto. Mas eu não sei a concentração dessa solução. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular essa concentração. Para isso, eu tenho a minha fórmula ali de concentração e quantidade de matéria, certo? E quais são os meus dados? Eu tenho a massa, eu tenho o volume em 100 ml que eu tenho que passar para litro, porque aqui a unidade é sempre em mol por litro. E eu tenho a massa molar, que é só olhar na tabela periódica, e vou achar que é 40 gramas por mol, certo? Vou jogar tudo isso aqui na minha fórmula e vou achar que a concentração da solução inicial é 1 mol por litro, a concentração de NaOH da solução inicial. Aí ele está dizendo depois que ele pegou essa solução e diluiu até 250. Quer dizer, ele pegou um volume, que ele não está dizendo qual é, dessa solução, e diluiu até 250 ml. Ele quer saber qual é esse volume, sendo que a concentração final a gente sabe que é 0,15. Então, eu vou colocar tudo isso na minha fórmula, tá? Então, olha só. Minha concentração da solução inicial, que é 1, que eu calculei. O volume dessa solução de 100 ml que eu retirei para diluir, eu não sei qual é. A concentração da solução final é 0,15, que ele está me dizendo no enunciado, e o volume 250 ml.
Reparem que agora eu não estou passando aqui o volume de ml para litro. E quando eu estiver usando a fórmula de diluição, eu não preciso passar de ml para litro. A não ser que um dos volumes esteja em litro e o outro esteja em ml, eu tenho que fazer essa conversão. Mas se os dois estiverem em ml, eu não preciso, certo? Porque apesar daqui estar em mol por litro e aqui também, se eu passo esse M para cá dividindo, eu vou ter mol por litro dividido por mol por litro. Vou cortar essas unidades. Então eu vou achar aqui o volume em ml e o volume aqui em ml, então vai estar equivalente. Então não preciso fazer essa transformação. Então quando a gente descobrir esse volume aqui, que é de 37,5, eu tenho que lembrar que ele está em ml, porque eu usei aqui os 250 em ml também. Ok? Agora, o que acontece se eu misturar duas soluções, tá? Que tenham o mesmo soluto. Vamos lá. Vamos supor que eu esteja misturando duas soluções de NaCl. Pode ser qualquer soluto, mas vamos escolher o NaCl, certo? Essa solução A, ela tem uma massa de soluto, que eu vou chamar de A, um volume A e uma concentração A. A mesma coisa para a solução B, eu tenho uma massa diferente de soluto, um volume diferente e uma concentração diferente. Vou misturar essas duas soluções. Quando eu misturar, eu sei que esse volume final aqui é a soma do volume de A e B, e eu também sei que essa massa de soluto é a soma da massa que eu tinha em A e B, certo? Agora, o que vai acontecer com essa concentração? Vamos lá. Para cada uma dessas soluções, eu posso escrever a fórmula de concentração em massa, que é a massa dividido pelo volume. E para cada uma delas, eu também posso pegar o volume, passar para lá, tá dividindo, vou passar para lá multiplicando, e vou obter essa nova fórmula aqui para cada uma delas, certo? E o que eu sei? Eu sei que a massa de soluto que eu tenho no final é a soma das duas massas que eu tinha inicialmente, certo? Então, a massa de soluto no final é a soma da massa A com a massa B. Então, no lugar de MA, eu posso escrever CAVA, no lugar de MB, CBVB e no lugar de MF, CFVF, certo? E eu vou chegar nessa minha fórmula aí, que é a fórmula para a mistura de soluções com o mesmo soluto. Eu poderia aqui, eu estou misturando duas soluções, mas eu poderia misturar 3, 4, certo? Aí eu só ia acrescentar aqui o CAVA mais CBVB mais CCVC e ia continuando de acordo com o número de soluções que eu tivesse, ok? E eu não vou repetir todo passo a passo, mas eu posso ter essa mesma representação para solução, para concentração em quantidade de matéria. A gente vai chegar na mesma fórmula, a gente já está trocando o C de concentração comum pelo M de concentração em quantidade de matéria, ok? E é importante vocês lembrarem também que em todos esses casos, todas as fórmulas que a gente aprendeu, que a gente vai aprender, vocês não precisam decorar, gravar esse passo a passo todo para a hora da prova, tá? Para os vestibulares, o Enem, que vocês forem fazer no futuro. Eu só quero que vocês entendam como que se chega nessa fórmula. Mas o importante mesmo é vocês saberem a fórmula e saberem principalmente aplicar a fórmula. Então vamos lá fazer um exercício. Esse exercício está na apostila de vocês, página 355, número 4. A concentração de HCl em quantidade de matéria na solução resultante da mistura de 20 ml de uma solução 2 mol por litro com 80 ml de uma solução 4 mol por litro deste soluto e água suficiente até completar 1 litro de solução. Então o que eu tenho? Eu vou misturar a solução A, que tem 20 ml e concentração 2 mol por litro. Vou misturar com a solução B, que tem um volume de 80 ml e concentração 4 mol por litro. Aí dessa solução ele está dizendo que ele vai completar até 1 litro de solução. Então ele completou com mais água ainda e o meu volume final é de 1 litro, mas eu não sei a minha concentração. Ele quer descobrir isso, certo? Então vou jogar tudo aqui na minha fórmula, ó.
concentração 2 vezes o volume 20. Aqui, concentração 4 vezes o volume 80. Tudo em ml. Essa concentração eu quero saber e o meu volume final está em 1 litro. Eu falei para vocês que se eu estou usando aqui em ml, eu tenho que usar aqui em ml, certo? Ou se eu quiser usar aqui em litro, eu tenho que passar isso aqui para litro, certo? Eu vou pegar esse 1 litro aqui e vou usar como 1000 ml, certo? Mas se vocês fizessem o contrário, passassem isso aqui para litro, o resultado ia dar o mesmo, ok? Então, vou usar aqui o volume final de 1000 ml. Coloquei tudo aqui no lugar da minha equação. Vou resolver, certo? E vou achar que a concentração de HCl nessa solução final é 0,36 mol por litro, ok? Então aí tá o meu e-mail. Daqui a pouco a gente continua na próxima aula, parte 2 dessa matéria. Até mais!